Oi, estamos aqui de volta com o nosso amado e superestimado, claro, videocast Escuta essa ideia. E hoje nós vamos falar sobre um tema super importante e atual: os caminhos da inclusão e da diversidade no empreendedorismo. Como sua empresa tem encarado isso? Como aplicar a diversidade no dia a dia? Para conduzir essa roda de conversa, além do meu companheiro aqui de sempre, Dorival Júnior, eu estou com ela, a queridíssima analista do Sebrae, Luciana Retz. Luciana, por favor, se apresente. Olá, Luana, Dorival, que alegria poder estar aqui com vocês para a gente falar de um tema tão necessário, inclusão e diversidade. E para começar a nossa conversa, eu queria me apresentar. Eu sou uma mulher branca, de meia idade, tenho os olhos claros, cabelos na altura do ombro, em tom castanho claro com algumas mechas, estou com uma blusa preta com alguns grafismos e estou com um sorriso no rosto porque me deixa muito feliz falar desse tema para as empresas do Tocantins e de todos os estados e do país e de países que nos assistirem, né? Afinal, estamos na internet, então que esse podcast esteja multiplicando-se. E a gente que fica feliz, Lu, por isso. Exatamente. E como vocês perceberam, a nossa convidada, a Lu, cumprimentou vocês de uma forma super diferente dos outros entrevistados. O que ela fez se chama autodescrição e é uma técnica inclusiva para deficientes visuais. Obrigado, Lu, por esse olhar super atento. E bom, a gente já destacou em outras versões do Escuta essa ideia sobre a diversidade, mas hoje o nosso olhar está voltado para a prática. Como isso acontece na vida real? Lu, responde pra gente. Bem, a diversidade e a inclusão. É muito importante que as empresas, que as pessoas, mas hoje a gente vai falar de empresas, né? Então eu vou focar nos empreendimentos, que eles estejam atentos. Mas por que, Luciana, estarem atentos para a diversidade e para a inclusão? Porque é um tema social importante, porque é preciso incluir para poder respeitar as pessoas e buscar ideias novas. Afinal de contas, já tem estudos que comprovam que as empresas que investem em equipes diversas, ou seja, idades diferentes, raças, culturas, orientações sexuais, toda essa vivência, né, que nos torna pessoas diferentes, tudo isso traz ideias novas. Ideias novas traz diversidade, traz inovação. E o que é inovador hoje é competitivo, traz maior competitividade. Então, por que é necessário falar disso? Uma, porque é um tema social importante. Outra, porque a gente precisa conhecer, abrir as cortinas de um tema que é novo, as pessoas têm interesse, então que bom que a gente está aqui para falar sobre isso. E importante para as empresas, além de ser socialmente aceito e necessário, traz lucro. Agora, o que é importante, gente? Tratar de diversidade só para ter lucro não é legal. A gente precisa falar de diversidade e ter práticas de respeito à diversidade de uma forma genuína. Eu acredito que a maior diferença que a gente pode ter de uma empresa que entra na onda, é bonito, vou falar de diversidade, mas não é verdadeira. Se torna um discurso que fica em descrédito, vazio e que não tem sustentabilidade. Até mesmo porque as pessoas que estão ali envolvidas, elas precisam se sentir respeitadas, né, Lu? Sim, e não adianta você falar e na prática não tem aquela história, discurso é uma coisa, ação é outra e fica incoerente. Então, queria falar para vocês o seguinte: uma empresa diversa, ela precisa trabalhar diversidade, respeito, equidade, né? Como a gente fala, que é a igualdade com justiça, da porta para dentro, em primeiro lugar. E aí, como você falou, né? Luciana, como é que é isso na prática? Eu preciso ter uma equipe diversa, sobretudo, para poder conhecer, para fazer aquelas reuniões de pauta. Olha, gente, eu estou querendo lançar um produto novo, o que a gente vai fazer agora? Ouvir a opinião de pessoas diversas, saber como essas pessoas gostam de ser tratadas, começar dentro de casa. E aí, a partir daí, eu vou assumindo a minha maturidade, vou ganhando músculo, como se diz, para poder ir para fora de forma genuína. Eu acredito que assim a gente trata da diversidade com diferenciação e dá um avanço mesmo nessa
nessa pauta, né, que é tão importante. E é muito gostoso, né, também, você lidar com o diferente, você lidar com o novo e estar aberto para essas ideias, né? Ai, falei, quem não gosta de aprender, quem não gosta de estar compartilhando conhecimentos, né? E eu acho que a diversidade, de uma forma geral, ela proporciona isso pra gente, a gente conviver com as diferenças, né? Então, Lu, você comentou sobre incluir a partir da escuta e do tratamento com igualdade e equidade, né? É importante a gente frisar isso também. Essas pessoas diversas, seria incluir com igualdade e equidade essas pessoas diversas. Mas eu te pergunto aqui, qual a diferença entre inclusão e diversidade? Como que é essa conta aí? O que é um, o que é outro? Explica pra gente. Luana, adorei essa pergunta, porque eu sempre que converso com as pessoas, que dou as minhas palestras, eu sempre falo sobre isso. Qual a diferença entre inclusão e diversidade? Diversidade é tudo que é variado, diferente, raças diferentes, culturas diferentes, vivências diferentes, Idade também, né? bagagens diferentes, idade diferente, formato do corpo diferente, cores, gênero, todas as diferenças. Todos nós somos, né, diferentes um do outro. Aqui, nossa turma aqui já tem toda a diversidade, desde a cor da pele, cabelo, formato de corpo e tudo mais. Diversidade é a riqueza. Diversidade são ideias. Só que hoje em dia a gente ainda precisa, para falar de diversidade, falar de inclusão. O que é inclusão? A gente vive em bolhas, infelizmente, né? Sim. Mas são bolhas compostas por estereótipos, também por vivências, que às vezes você fica confortável em trabalhar apenas com a sua realidade. Na sua bolha e pouco ali, né? quer ver a do outro. Não se interessa em conhecer o que o outro acredita, por que o outro precisa de, por exemplo, acessibilidade para entrar numa empresa, nunca se colocou, né? De que forma que essa pessoa se sente. Por exemplo, é bom a gente dar exemplos práticos, né? Sim. A questão da acessibilidade. Puxa, a minha empresa fica no segundo andar de um prédio e tem escada. Eu nunca pensei em uma pessoa que não tem acessibilidade para subir essa escada. Por que não fazer uma reforma, colocar uma rampa? Então, essa questão de você acreditar na diversidade, viver a diversidade em plenitude, você ainda precisa incluir. Porque a gente está num caminhar da recepção e da vivência da diversidade. Então, a gente ainda precisa incluir. Ainda precisam ter leis, ainda precisam ter normas. A gente precisa estar aqui falando disso, Sim. né? Porque Levantar a o gente tem debate, que colocar discutir esse isso. debate em pauta. Hoje em dia está tudo no Google. A gente não pode mais falar assim, eu não sabia. Mas é importante a gente falar para poder contaminar, contagiar de forma positiva todas as pessoas sobre o quanto é importante aceitar a todos e querer conhecer a todos. Então, hoje a gente ainda precisa falar de inclusão para falar de diversidade. Meu sonho dourado é a gente poder falar de diversidade sem nem precisar falar de inclusão, ou seja, ser tudo realmente natural e exposto. A vida para ser vivida por todos, para ser curtida em plenitude, uma pessoa entrar numa loja sem receio de ser mal interpretada por estar vestindo de certa forma. Pela sua cor, né? pelo seu cabelo. Nós somos diferentes, o mundo, né, é totalmente diferente. E a gente precisa aceitar tudo isso de uma forma muito natural, né? Nós somos diferentes e precisamos conhecer todos nós com essas diferenças e a gente não precisa mais falar de inclusão. Hoje em dia a gente ainda precisa. A gente precisa porque é uma prática social que está, graças, né, ganhando muita força. E eu acho que é também o exercício da empatia, né? A partir do momento Sim. que você se coloca no lugar do outro, fica mais fácil você enxergar aquela situação e se colocar, por exemplo, como que é para uma pessoa deficiente subir a rampa aqui, entrar no prédio, se eu estacionei o meu carro no local que está a rampa, por exemplo. Então eu acho que é o exercício de empatia, que infelizmente eu acho que o ser humano, ele, em muitas situações, ele só consegue entender quando ele está ali, naquele lugar, naquele espaço, vivendo aquela situação. E eu acho que tudo começa aí com um pouco de empatia, né? As pessoas não têm a prática de se ver naquela situação. Então, pra gente que tem esse olhar, pra gente que fala, que debate sobre isso é fácil. Mas para alguém, às vezes, que está de fora, não consegue se colocar no lugar do outro. Então, de que maneira que ele pode saber mais sobre esse conhecimento se alguém não trouxer o debate?
a gente precisa trabalhar de forma genuína nas empresas. De novo, eu afirmo isso para vocês. Não tem que ser porque forçado, quando é de né? verdade, essa empatia, essa conversa, ela flui naturalmente. E nós vamos chegar nesse tempo em que tudo seja realmente natural. A gente não precisa mais falar de inclusão, está todo mundo fazendo parte de uma unidade, né? Eu acredito nisso, de verdade. A gente entendeu que promover a diversidade e respeitar as experiências trazidas por pessoas diferentes não é só algo importante, mas uma necessidade de manter o negócio em pé. Lu, na sua experiência enquanto sebraiana, você já atendeu alguma empresa que implementou alguma prática inclusiva? E que lucro que isso gerou também? Ah, gente, incrível isso, uma experiência muito legal. Estou fazendo um trabalho muito direcionado à mentoria de empreendedoras, né? Eu gosto muito de trabalhar com empreendedorismo feminino, então eu faço mentoria de empreendedoras. E teve 2 casos muito recentes que eu vou contar para vocês. Uma maquiadora que tinha todo o aparato dela e a gente foi aplicar aquela metodologia ágil, Canvas, que é o planejamento da sua empresa em uma tela. E aí a gente segmentou os clientes, ela falou assim, eu tenho muitas clientes negras. Eu falei assim, então você tem as suas maquiagens próprias para realçar a beleza negra? Ela, não, eu não tenho, eu tenho maquiagens normais. Eu falei assim, então pesquisa sobre isso. E ela começou a pesquisar, já se empolgou, já fez uma parceria com uma colega que faz tranças, aqueles trançados para valorizar a beleza negra, e ela acabou ganhando uma super fatia de clientes da pele negra, né, da beleza negra, e ela está ganhando muito dinheiro com isso. Outra experiência muito legal, uma empreendedora crocheteira, uma senhora dos seus 60 anos de idade, mais ou menos, e a gente aplicou esse Canvas também. Sempre na mentoria eu exploro muito isso, né? Quem que é o seu público? Vamos segmentar. E aí eu comentei com ela que a comunidade LGBT+, ela está com uma expressividade muito grande do poder aquisitivo. Porque geralmente são casais que não têm filhos logo de primeiro. Que amam decoração. E que estão muito empolgados com a casa. Ela falou, Luciana, eu vou começar a fazer as minhas peças com o orgulho das cores do arco-íris, né? Que a comunidade gosta tanto. E ela fez joguinhos americanos, fez tapete. E ela está ganhando a maior grana, porque aí um já comenta com o outro e tudo mais. Uma colega dela que trabalha com velas, incensos também, falou assim, gente, você está ganhando dinheiro, eu vou trabalhar, vou divulgar também para a comunidade LGBT+. E aí, o que acontece? São pessoas, como a gente falou, que estão em bolhas, que as outras bolhas não ouvem, e quando elas percebem que são atendidas, que são valorizadas, elas se fidelizam. Sim. Elas se fidelizam e elas contam para os outros colegas, né, para as pessoas. Porque elas têm o senso de pertencimento, né? Senso de pertencimento. Isso Lu, você falou tudo. Senso de pertencimento. Empresa genuinamente interessada cria naturalmente. Quando ela se interessa, ela ouve, ela pergunta para a sua equipe e ela cria. A inovação vem. A inovação vem de forma natural. E aí os produtos vêm, encantam clientes das bolhas, das mais diferentes bolhas, que se apaixonam, se fidelizam e contam para os seus colegas. Resultado disso, gente, faturamento. Sim. Faturamento, inclusão e diversidade. E aí, como é bom a gente sentir essa representatividade, esse senso de pertencimento, né? Eu falo por diversas camadas, como uma mulher negra, o Dorival tem as camadas dele também, que com certeza você tem as suas. Então eu acho que todo mundo, em algum momento, não se sentiu pertencente a alguma situação. E quando você vê que naquele momento você passa a pertencer àquele grupo, você passa a pertencer ao mercado de maquiagem, o público LGBTQIA+, a ser visto, né? mais começa a perceber que tem produtos ali voltados para eles, que é legal, que alguém
tá vendo ali, tá celebrando a sua beleza, sua- tá celebrando o sua seu estilo beleza. de vida. É Sua uma existência, questão de né? celebrar você As cacheadas enquanto que ganharam pessoa. aí muita visibilidade no mercado. Sim. Eu acho muito legal. Então, Lu, você falou que a diversidade é elemento catalisador para inovação e competitividade. Você também afirmou nesse bate-papo que a pluralidade de pessoas é fundamental em um negócio, é o que a gente está comentando aqui, né? E você que está nos ouvindo, você considera que a sua empresa é diversa? Fica aí a dica, né, Lu? Qualquer coisa, Sem dúvida. procure o Sebrae, é isso? Isso mesmo. A gente tem nossas regionais de atendimento, né? De norte a sul. A nossa turma está preparada para receber você. Onde é que está minha câmera? Bem aqui, né? Você, cliente, empreendedor que está interessado em ingressar nesse mundo tão importante e que está aí. Nunca fale, eu não sabia, eu não sei aonde procurar. O Sebrae está aí para te ajudar, a internet está aí para te ajudar, os seus funcionários estão aí. Ouça seus funcionários, ouça seus clientes, queira conhecer. Descubra esse mundo novo, o mundo da inclusão e da diversidade. Tá aí a dica, né? Bom, nosso programa tá chegando ao final, a gente poderia passar aí mais alguns minutos, ou talvez algumas horas falando sobre esse assunto que traz tanta curiosidade pra gente, que chama tanta atenção, que a gente ainda tem muito que aprender com pessoas como você, Lu. E obrigada a todo mundo que nos ouviu ou nos assistiu até aqui. Temos ainda muito assunto importante e sério pela frente, mas claro, sempre debatido de forma leve. Continue nos acompanhando nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube e nos streamings também. Até o próximo programa, um beijo e tchau!